Olá, viva! Então estamos mais uma vez com as oficinas Amar o Minho na Agro 2022 e hoje vamos ter aqui uma pequena conversa com o engenheiro Mamed Alonso, um homem experiente no estudo dos impactos climáticos, não só no território, mas principalmente no nosso território do Minho. É importante fazermos este enquadramento, estamos no sítio ideal, estamos no sítio da agricultura e queremos também perceber como é que será, ou como é que está previsto, ou como é que nós podemos preparar-nos para este futuro próximo. O engenheiro Mamed Alonso é professor e investigador no IPVC, na Escola Superior Agrária de Ponte Lima, e é um homem com um estudo muito aprofundado sobre o nosso território. Joaquim Mamed Alonso, muito obrigado por estares aqui connosco. Mamed, nós neste momento sabemos onde estamos, não é? Mas nós temos, hoje em dia fala-se muito do impacto das alterações climáticas, pode ter aqui um impacto muito forte no futuro da nossa alimentação. Como é que tu vês toda esta temática das alterações climáticas e como é que nós podemos olhar para elas de uma forma mais tranquila? Muito bem. Pronto, antes de mais nada queria agradecer o convite, obviamente que é sempre uma honra partilhar convosco este tipo de conversas, este tipo de análises. E sobre o que me perguntas, de facto, aquilo que tem acontecido nos últimos anos, diria décadas, aquilo que tudo essa perspectiva para as próximas décadas é efetivo uma mudança climática bastante intensa e significativa. Ou seja, tudo aquilo que analisamos do ponto de vista de que já foi a mudança anterior e nesse cenário até de continuidade, tudo nos leva a pensar que nas próximas décadas a mudança que temos vindo a assistir, que é uma diminuição ligeira da precipitação, mas acima de tudo uma forte concentração no período de forte precipitação mais de inverno, acima de tudo um aumento da temperatura mais sentida no período quente e, digamos, estas tendências mais radiação, mais insolação, estas mudanças que aparentemente são pouco significativas, quando cruzadas, tudo registra numa mudança profunda, nomeadamente no maior stress hídrico do solo e da planta, digamos, numa necessidade e numa dificuldade de floração ou uma floração tardia, de eventos climáticos extremos que podem fazer perigar mesmo a produção vegetal num curto espaço de tempo. E os cenários climatológicos a que temos acesso e trabalhamos, eles temos acesso, digo, porque são cenários disponibilizados por o painel internacional para as alterações climáticas e depois nós basicamente trabalhamos e analisamos para a nossa escala regional local. E, portanto, à nossa escala regional local, estas tendências e esta realidade acontece e ainda tem particularidades, nomeadamente de que possíveis geadas tardias cada vez mais fortes, períodos de seca que não são nada próprios desta região atlântica a acontecer e, portanto, estão a acontecer e vão continuar a acontecer. O que é que isso pode fazer traduzir na produção vegetal e, consequentemente, na produção alimentar? Provavelmente teremos que continuar a aumentar e a adaptar aquilo que são os sistemas de produção. Isto traduz-se em coisas tão prosaicas, tão normais como aumentar e melhorar os sistemas de rega, escolher outras culturas, adequar a própria arquitetura da vegetação, fazermos algumas práticas culturais que até à data não são possíveis ou não eram, diria, normais e agora vão passar a ser vulgares, como a aplicação de protetores solares nas folhas. Ou seja, há toda aqui uma tendência de preocupação na produção, até no sentido de não a perder e, portanto, continuarmos a ter aqui quantidade e qualidade e tipicidade de produção. De qualquer forma, eu diria que sim, que estamos expostos a potenciais perdas de produção, alterações da tipicidade da produção, mas acredito que o que estamos a fazer e o que possamos vir a fazer de futuro possa ser no sentido da adaptação. Ou seja, acredito que se tivermos esta preocupação e a ação consequente à preocupação, que possamos ser capazes de contornar
dentro de alguns limites, aquilo que possam ser as potenciais perdas de produção, sim. Mas esta adaptação dos novos produtos, no fundo, já tem vindo a acontecer. Quando nós começamos a produzir, temos boas produções de kiwis, quando há uns anos atrás não era possível, temos produções de cogumelos, quando há uns anos atrás estava praticamente abandonado. Isto já tem vindo a acontecer e achas que isto vai ter que acelerar um bocadinho mais o processo, é isso? Sim. Eu diria que normalmente a inovação, e para nós, para a adaptação, precisamos de inovar, a adaptação tem normalmente duas possibilidades, ou por oportunidade ou por necessidade, não é? Estamos na parte da necessidade. E eu acho que aquela que é mais efetiva, aquela que nos imprime, provavelmente, é neste momento claramente uma necessidade. Uma necessidade de sermos mais eficientes, até porque os custos da energia e dos fatores de produção estão a disparar, como sabemos, por razões de natureza vária, e depois temos de produzir mais, melhor, com menos. E isso implica mais conhecimento, implica mais inquietude e, acima de tudo, mais criatividade. E, curiosamente, isso tem acontecido até porque o aumento da capacidade científica das pessoas que suportam a agricultura, mas, acima de tudo, a capacidade técnica dos produtores é francamente superior àquilo que seria há uns anos atrás, há umas décadas atrás, e, portanto, estou preocupado, mas otimista, relativamente à nossa capacidade de ultrapassar aquilo que possam ser algumas potenciais perdas de quantidade e qualidade de produção. Sim. Esta questão da substituição ou a vinda de novos produtos para a região vai ter um impacto também, por exemplo, na nossa gastronomia tradicional. Obviamente, sim. Se partimos do princípio que a gastronomia tradicional é elaborada a partir do produto disponível na época do ano em que estamos, isto vai ter alteração. Nós vamos ter que alterar também a nossa gastronomia. Seguramente no tipo de plantas que trabalhamos, no tipo de técnicas, consequentemente nas técnicas, e obviamente isso vai ter implicações sobre o tipo de produtos, a natureza e o tipo de produtos que temos. Até diria mais, se soubermos ter a capacidade adaptativa suficiente, nós podemos vir a melhorar algum tipo de produtos. Enfim, corremos um sério risco de ter momentos de alguma emergência e de alguma atenção muito particular durante períodos de tempo. Obrigatoriamente, se temos produtos diferentes, aquilo que podemos fazer com eles também vai ser diferente e, obviamente, parece-me que podemos assistir, e estamos a assistir, a alguma mudança sobre a alimentação, a nutrição e a saúde. Curiosamente, esta mudança climática não é uma coisa que termine na produção alimentar, vai aos modos de vida. Por exemplo, é curioso que na maior parte dos países da Europa, que obviamente estão tão preocupados com estas questões como nós, uma das adaptações à mudança climática é criar melhor espaço público, criar mais interação humana e social no espaço público, mais desporto e, portanto, esta questão da produção está muito associada aos nossos hábitos de vida e aos nossos hábitos de alimentação. Portanto, o que é curioso assistir é que em Portugal também estamos a assistir a isso, ou seja, efetivamente hoje é relativamente vulgar as pessoas sentirem a necessidade de sair de casa, procurar um espaço verde, procurar um espaço público, fazer desporto nesse espaço público, criar hábitos de saúde e até de alimentação mais saudáveis e, portanto, tudo isso, aquilo que está a acontecer na mudança climática, no fundo, imprime esta necessidade. E este é um quadro que muitas vezes nos parece disperso, mas depois faz parte todo no fundo, do mesmo contexto social e ambiental a que estamos, não é? Um dos produtos ícones que nós temos na região, onde estamos, no Minho, é sem dúvida o vinho verde. Tem havido um crescimento muito forte nos últimos anos, não só do número na plantação, mas também na qualidade. Que impacto é que as alterações climáticas vai ter nos vinhos verdes? Obviamente imensas. Tudo o que é produção primária, florestal, agrícola, está altamente exposto ao clima, à meteorologia e ao clima, certo? E, portanto, há produções primárias, que é o caso da vinha e do vinho, que essas estarão enfim, é algo que todos compreendemos. Este aumento de radiação, este aumento eventualmente de umidade, pode implicar, por exemplo, maiores problemas sanitários na videira, um desenvolvimento vegetativo, um desenvolvimento até
da evolução fenológica da videira e do cacho. No limite, diria que era expectável assistir a um aumento do álcool, a uma diminuição da acidez do vinho verde. Há aqui todo um conjunto de aspectos que estão a acontecer, são expectáveis, e no limite nós, se podemos querer fazer vinhos diferentes, e provavelmente vamos conseguir fazer vinhos diferentes, com maior teor alcoólico, para guardar mais, com um conjunto de castas que atualmente temos, ou podemos, e penso que somos capazes, de continuar a ter um vinho verde muito similar ao que atualmente é típico e próprio de um vinho verde, mas para isso, obviamente, vamos ter que alterar as tecnologias de produção, apostando em castas que até agora seriam de natureza secundária e que podem passar a ter um papel principal, tentando fazer uma arquitetura diferente da vegetação, colhendo, se calhar, ligeiramente mais cedo, ou seja, nós podemos ter aqui a oportunidade de fazer vinhos diferentes ou fazer o mesmo vinho verde, obrigatoriamente de forma diferente. Uma vez mais, essa diferença é a tal adaptação que temos que conseguir e que estamos a conseguir. As castas que nós temos de vinho verde, que são as mais conhecidas, o Loureiro, principalmente na zona fora de Melgaço e Monção, e depois o Alvarinho, dentro de Melgaço e Monção, correm que riscos? Provavelmente tornam-se mais alcoólicas, é isso? Provavelmente, eu diria que o aumento de radiação e de temperatura poderá provocar um aumento ligeiro e até significativo do nível de álcool, de açúcares e, consequentemente, potencial álcool no vinho. Sim, isso é um facto. De qualquer forma, já há trabalho, nós na região, nomeadamente através da Comissão de Viticultura, com as universidades, existe um trabalho de base de monitorização de um conjunto grande de castas. Eu diria que, de acordo com a sub-região dos vinhos verdes, nós temos castas, diria, bandeira, castas-chave. O Alvarinho, o Loureiro, o Azal, o Arinto, enfim, temos aqui com um conjunto de castas bastante alargadas, mas efetivamente nós na região temos muitas mais castas, tintas e de branco, que estão suficientemente estudadas, que obviamente carecem sempre de mais estudo, mas para sabermos que provavelmente nas novas plantações nós vamos ter que aumentar a sua percentagem, porque efetivamente estão-se a demonstrar como castas com uma boa adaptação àquilo que é o quadro de mudança climática. Isso é um aspecto muito importante, que é a adaptação às alterações climáticas faz-se muito por caracterização, conservação e valorização da nossa agrobiodiversidade. O estudo dos recursos biológicos, daquilo que efetivamente nos é próprio, é uma forma muito direta, muito efetiva, de nós guardarmos, por um lado, este recurso, este património que é nosso, e por outro ter a certeza que temos material genético produtivo adequado àquilo que possa vir a acontecer, que sabemos, de grosso modo, pode ser, mas já há aqui algumas, diria, probabilidades, e é bom guardar esses tesouros, porque acabam por ser tesouros, como garantia de futuro, em termos de produção, economia, produção alimentar e economia rural, sim. Nós vivemos numa região que é reconhecida e conhecida pelo verde, não é? O verde minho. Muito bem. Somos numa região recheada de grandes circuitos de água. Esta forma da nossa região pode nos proteger um bocadinho destas alterações climáticas ou vamos ter o mesmo impacto das outras? Muito bem. Uma excelente pergunta. Nós em Portugal, grosso modo, temos dois grandes biomas, dois grandes macroclimas. Temos o clima mediterrâneo, que é próprio da zona centro-sul. Temos o clima atlântico, que é este aqui marcadamente, enfim, diria desta fachada atlântica, algures, muito dependente da divisão que queremos fazer a partir da Vila da Feira e, portanto, aqui da Peneda Gerês, destas barreiras até ao litoral, não é? O litoral norte, grosso modo, o Entredouro e Minho, se quiserem. E depois temos aqui umas zonas de maior altitude que correspondem às nossas principais cadeiras montanhosas. Eu diria que no meio disto tudo, provavelmente a mudança climática faz acontecer-se em qualquer momento, até principalmente nas zonas de montanha, mas aquela que corresponde a um envelope climático de maior margem de adequação é claramente o Atlântico, porque no Mediterrâneo nós rapidamente podemos perder uma quantidade de disponibilidade de água no solo e na planta que faz perigar aquilo que pode ser a produção primária. A única forma é que no Mediterrâneo nós vamos ter que aumentar e de que forma as reservas estratégicas de água para a rega.
Aqui no Atlântico, tendo em conta que essa mudança está a acontecer, mas provavelmente ainda estamos muito acima do que é esse limiar, eu diria que se aqui estamos com uma forte necessidade de adaptação, eu diria que noutros territórios a situação é bem mais crítica do que aqui no nosso espaço da frente atlântica de Portugal, sim. Então, o nosso formato pode-nos ajudar aqui a lutar, ter uma luta mais longa? Eu diria que temos um espaço de ação claramente superior comparativamente a outras regiões, onde é que o aquecimento pode ser mais forte, mas acima de tudo mais rapidamente sair daquilo que são os parâmetros produtivos. Por exemplo, o entre Douro e Minho, ou a região dos vinhos verdes, com a região da produção da região de Marcada do Douro. Na região de Marcada do Douro, a situação pode claramente, acontece da mesma forma, mas mais rapidamente podemos sair daqueles parâmetros que são considerados o envelope climático de produção primária, sim. Muito bem. Mamed, para terminarmos, como é que nos vês daqui a 50 anos? Isso, 50 anos acaba por ser um período de tempo já com alguma incerteza associada. É muito mais fácil prever com uma maior certeza a 20 ou 30 anos do que propriamente a 50. Até porque os modelos que trabalhamos não apresentam alguma incerteza já considerável quando caminhamos a partir de 2040, 2050, não é? E, portanto, de qualquer forma, essa incerteza ainda está abaixo daquilo que nos permite dizer que, numa situação, diria, de continuidade, num cenário de continuidade, onde é que vamos ter alguma atenção, vamos ter algum cuidado, mas aquilo que podemos fazer, até por questões de estrangulamento económico, social, de capacidade técnica, científica, não são total. E, portanto, não há aqui uma mitigação tão completa como nós gostaríamos. Nesse cenário, eu diria que provavelmente vai continuar a aumentar os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, os níveis também, provavelmente, de gases de efeito de estufa, e, nesse sentido, provavelmente nós vamos continuar a aquecer e vamos continuar a ter tendências muito similares, ou seja, até acentuadas relativamente ao que temos hoje. De qualquer forma, também podemos ter aqui alguma possibilidade do início de um ligeiro ciclo natural de arrefecimento. Não quer dizer que vai arrefecer, pode dizer é que naturalmente, numa situação normal, isso aconteceria. O efeito humano sobre este aspecto todo poderá fazer com que não aconteça, ou seja, não é completamente certo do que é que vamos ter daqui a 50 anos, até porque vai depender muito do que a gente faça e daquilo que possa ser alguma evolução natural, mas numa situação de continuidade, aquilo que está a acontecer acentua-se. Ou seja, nós podemos ter aqui aumentos de temperatura na região, eu diria que na ordem dos 2,5 graus. Pode parecer pouco, quando isto é uma situação média, quando nós vemos o aumento da amplitude, nós percebemos que isto é um cenário bastante exigente, ok? Pode parecer um aumento pouco, pequeno, mas estamos a falar de uma média. Isto, em termos concretos e efetivos, estamos a aumentar num aumento médio e num aumento de amplitude. E esse aumento de amplitude terá que ser ganho, do ponto de vista da sua adaptação, com uma forte capacidade científica, técnica, de organização política e de resposta de cada um dos indivíduos. Eu estou convencido que a ciência e a técnica nos podem permitir ultrapassar, mas para isso temos que meter as mãos ao caminho. Não podemos achar que o problema vai desaparecer por ele próprio, ou seja, vamos ter que ser nós a fazer muito para que isso se resolva. Muito bem, muito obrigado, Mamed, mais uma vez, é um prazer enorme ouvir-te. Hoje estivemos aqui um bocadinho à conversa com o engenheiro Mamed Alonso, é professor e investigador do IPVC, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, mais em particular na Escola Agrária de Ponte Lima. Até já, voltamos em breve.